Meu Deus, meus queridos, é muito desafiador falar alguma coisa em um dia como esse, em um dia tão significativo, um dia tão especial para nós, igreja, nós que entendemos o sacrifício, nós que entendemos o progresso da revelação de Deus até o seu cumprimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós que olhamos para as Escrituras e enxergamos todos os arquétipos, todos os símbolos, todas as sombras que apontavam para o Messias, para o Cordeiro de Deus. Então nós refletimos muito sobre esse momento tão importante. O momento, claro, que começou lá no início, quando Deus cobre o homem, lá no Éden já. Quando o proto-evangelho é anunciado, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Desde os dias de Adão até os dias de João Batista, a revelação de Deus foi sendo anunciada por meio de mediadores, por meio de homens que creram, que a Bíblia e a teologia chama de mediadores do pacto, de mediadores da aliança. Eles tinham o reino, eles sabiam que eles estavam debaixo de uma ordem do Eterno, do Criador, do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Conheciam em parte a revelação e comunicavam a revelação de Deus. Quando Deus se manifestava, quando algo acontecia, quando Deus se revelava na forma humana, a teofania ou a cristofania, quando Deus falava aos homens, quando Deus chama a nação de Israel, uma nação que foi formada pela mão do Senhor, pelo poder do Senhor, e essa nação, depois de mais de 400 anos de escravidão, essa nação é retirada e levada ao deserto para adorar o Deus libertador, que também se revelaria como o Deus Criador, pois o livro de Gênesis seria entregue primeiramente aos israelitas que saíram do Egito. Esse povo aprende sobre Deus e entende que Deus é santo, e Deus, para habitar no meio do seu povo, vai precisar estabelecer um sacerdócio, vai precisar colocar um limite de separação, para que os pecadores alcançados por Ele não sejam destruídos por sua santidade. Esse Deus glorioso vai, dia após dia, medida após medida, revelando o seu amor, revelando o seu governo, conduzindo a história humana, e mesmo assim, com todo o desprezo do homem, com todo o distanciamento da criatura, esse Deus da Bíblia, esse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que a Bíblia diz e que Jesus declarou para nós como Criador, como Pai, esse Deus sempre procurou os fiéis, esse Deus sempre revelou e liberou o seu amor sobre aqueles que o buscavam, sobre aqueles que criam, e até mesmo aqueles que não o buscavam, como nós, gentios, como nós, pagãos, que estávamos longe de Deus, que não éramos da descendência natural de Abraão, mas fomos enxertados pela fé de Abraão, e agora nós somos filhos da fé de Abraão, pois a fé que um dia habitou em Abraão, agora habita em nós, e nos impulsiona a viver, a peregrinar neste tempo presente, até a consumação dos séculos. Então Deus sempre se revelou, e quando você olha a revelação, você fala: meu Deus, é algo tão glorioso, tão extraordinário. Como eu vou retirar uma porção, como eu vou retirar uma paraxá, uma porção da palavra, para comunicar algo tão glorioso, tão poderoso? É uma decisão difícil entender e olhar para esse plano tão lindo, tão glorioso, e compartilhar uma parte dele. Mas nós vamos fazer isso hoje com muita humildade. Vamos compartilhar um pouco daquilo
que tem transformado a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas, porque nós não estaremos aqui contando uma história, nós não estaremos aqui falando de algo simplesmente que aconteceu, ainda que o sacrifício, a morte vicária de Cristo seja histórica. Nós estaremos aqui compartilhando a respeito de um Deus que vive, a respeito de um Deus que ressuscitou, o Deus com sotaque humano, o Deus que está conosco, o Deus que habita em nós. Nós estaremos aqui compartilhando a vida de Jesus, o que nós temos experimentado em Jesus e o que está à disposição daqueles que quiserem experimentar a vida de Deus em Cristo Jesus. Amém. Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, Deus levanta Moisés porque havia chegado o tempo de Deus exercer juízo sobre os amorreus, sobre as nações de Canaã, sobre os cananeus. Era o tempo havia chegado. Então Deus tem um tempo. Quando você examina as escrituras, você vai ver que Deus tem uma data para cada momento, para cada ciclo que se encerra e um novo ciclo que se inicia, e algo tremendo, algo glorioso vai acontecer. E até a revelação de Jesus, todas as vezes que algo glorioso iria acontecer, ou seja, uma mudança de tempo muito poderosa e até uma profundidade na transmissão da revelação de Deus estava para acontecer, o império das trevas se levantava, e se levantava com muita força, tentando se opor à execução do plano de Deus. E nos dias de Moisés foi assim, como o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e os egípcios tomaram conhecimento que era tempo do libertador nascer. As crianças foram mortas, as crianças foram sacrificadas, as crianças foram lançadas no rio Nilo e foram devoradas pelos crocodilos do Nilo, morreram afogadas, e houve uma matança e um derramamento de sangue muito grande nos dias de Moisés. E a mãe de Moisés, claro que com a sabedoria de Deus, escondeu Moisés para um propósito. E aqui eu já preciso parar para entender uma coisa: as mães que entendem o propósito de Deus sobre a vida dos seus filhos, elas escondem os seus filhos, elas cobrem os seus filhos, elas clamam pelos seus filhos, elas escondem os seus filhos do olhar do inimigo, porque elas sabem que o inimigo quer matá-las. Então é a primeira coisa que nós aprendemos. E Deus então levanta o libertador. Deus tinha dois propósitos. O primeiro e maior era libertar o seu povo, cumprir a aliança que ele havia estabelecido com Abraão, Isaque e Jacó. O segundo era, através de Israel e através da oposição das nações, executar juízo, pois era chegado o tempo. Deus então levanta Moisés, e Moisés é enviado debaixo de uma palavra do Senhor para dizer ao rei do mundo antigo, ao rei mais importante dos seus dias, ao rei mais importante da terra naqueles dias: deixa o povo de Deus ir para o deserto, pois Deus os chamou para celebrar uma festa ao seu nome. Liberte-os. E esse rei deste mundo, de forma alguma, aceitou e recebeu a palavra de Moisés e Arão, e não permitia de forma alguma que o seu povo, o povo que foi aliançado, os descendentes da aliança, os descendentes da mulher que estavam em Abraão, Isaque e Jacó, fossem libertos. E ele tentou de todas as formas resistir. Vocês conhecem a história. Então Deus precisa enviar as pragas, Deus precisa enviar juízos. Quando você olha aqui para o livro de Êxodo, você vai ver
que o povo de Deus, o povo da velha aliança e o povo da nova aliança não vai sair deste mundo de qualquer forma. O povo da velha aliança não saiu de qualquer forma. Houve resistência, batalha, juízo. Muitas coisas aconteceram naqueles dias. Muitas coisas acontecerão nos últimos dias, pois o rei deste mundo vai tentar de todas as formas impedir o povo de Deus de sair, impedir o povo de Deus de adorar. Então os juízos já estão determinados segundo a vontade de Deus. Eu gostaria que você abrisse aí em Êxodo capítulo 6, a sua Bíblia. Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7. Portanto, vou ler aqui minha Bíblia de Jerusalém, é um pouco diferente, eu vou ler aqui na nova versão internacional, abre aspas. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Aqui a expressão é Yud Rei Vad Rei, Yavé. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Presta atenção, eu os livrarei. O primeiro verbo, livrar. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Depois, eu os libertarei. Libertar aqui. Eu os libertarei da escravidão. Depois, resgatarei. Resgatar com braço e com poderosos atos de juízo. Ponto. Está muito fácil aqui, nós que temos a Bíblia toda nas mãos, os 66 livros, nós que temos o cânon cristão, nós sabemos que esse texto está apontando diretamente para a crucificação do Messias, a crucificação do Cordeiro Pascal ou Pascual, é a mesma coisa. Porque olha a expressão: livrarei, libertarei, resgatarei. Depois continua no verso 7. E os farei meu povo e serei o Deus de vocês. De que forma Deus vai fazer isso? Com mão forte e com braço estendido. Os israelitas naqueles dias não entenderam isso. Eles não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo. Apesar de terem experimentado a graça de Deus. Por que a graça de Deus, pastor? É Velho Testamento? É lei? Não, aqui não havia lei ainda, queridos. A graça se manifestou antes da lei. Deus não entregou a lei para depois manifestar a graça. Deus primeiro revelou a sua graça. Deus primeiro libertou. E ao povo da graça Ele entregou o pacto da lei, o pacto mosaico. Mas primeiro Ele libertou. E os mandamentos e os preceitos de Deus é nada mais que nada menos que a vontade de Deus em profundidade entregue a um povo que se aliançou, que casou com Deus. Um povo que era escravo. Aí você fala: meu Deus, pastor, mas é muito difícil cumprir o decálogo, cumprir os 613 mandamentos, é muito difícil. Queridos, talvez você esteja pensando por um pressuposto dos seus dias, da lei, da constituição do país. Entenda que nós estamos falando de 1445 antes de Cristo. 1445 antes de Cristo.
Entenda que Israel tinha um padrão moral, Israel tinha um padrão de justiça que excedia a todas as outras nações. Quando nós pensamos na lei de Moisés, nós precisamos olhar para termos uma noção e fazermos um comparativo às leis da Síria, às leis da Babilônia, às leis dos outros povos, das outras nações, o código, por exemplo, de Hammurabi. Nós vamos ver que a lei de Deus era e é maravilhosa, e que o problema nunca esteve na lei de Deus, mas no próprio ser humano. Porque a natureza humana, ela resiste à vontade de Deus, ela resiste à perfeição de Deus, e a Torá e a instrução do Eterno, a lei do Eterno, é o fundamento de Deus para toda a humanidade. É assim que o judaísmo pensa. Então vamos entender primeiro as raízes da nossa fé, as raízes de tudo que nós acreditamos. Pastor, mas isso é Velho Testamento. Não existe evangelho sem Velho Testamento. Se você não compreender o Velho Testamento, você nem sabe por que Jesus morreu, você nem sabe por que ele pagou o preço, você nem entende o significado do sacrifício vicário, da morte substitutiva, da justificação. Então nós precisamos entender que os nossos pais pecaram, que os nossos pais transgrediram, e todos os que estão aqui, exceto que você crê que você seja descendente do macaco, todos que estamos aqui somos descendentes de um dos filhos de Noé. Muitos médicos, muitos cientistas já conseguiram provar que todos nós somos descendentes oriundos de uma mesma matriz. A própria ciência já reconhece o design inteligente. Eu digo uma coisa: você precisa ter muita fé para não acreditar em Deus. Você precisa fazer muita força para não reconhecer as obras das mãos de Deus. Às vezes alguém me procura e fala assim: eu sou ateu. Eu falo: rapaz, você é um homem de fé. Eu queria ter a fé que você tem, mas eu não tenho. Eu creio nele, eu creio no Criador, eu creio no Redentor. Amados, a lei de Deus é boa. Era difícil, era impossível para o ser humano pecador cumpri-la integralmente, não porque a lei era ruim, mas porque o homem é mau em sua essência. Deus sabia que chegaria um tempo que não adiantava entregar simplesmente uma lei que apontava e demonstrava o pecado, a corrupção do ser humano. Era necessário recriar o homem. Mas a justiça de Deus precisava ser cumprida. Deus não pode negar o seu caráter. Ele diz: aquele que pecar certamente morrerá. Então Deus vai entrar na aliança, vocês sabem, para cumprir o pacto. E como pactuante, representando o homem transgressor, Deus vai se entregar. E você não tem como matar um Deus. Ele precisou ser humano. Ele precisou encarnar para poder morrer. E mesmo como ser humano, sem pecado, ele não podia morrer, porque nós só morremos porque o salário, a recompensa do pecado é a morte. O meio pelo qual você morre é a doença, é o acidente. Mas você só morre porque você tem pecado. Porque a sua natureza, a sua biologia ainda é a biologia de Adão. A sua natureza ainda é a natureza de Adão. Essa natureza, ela está em conflito contra Deus. Ela é defeituosa. E no gene dela existe a morte. Por isso que Cristo veio. Nasceu de uma virgem. Nasceu de uma virgem. E não conheceu o pecado. Podia pecar, mas não pecou. Bem, como que Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso através das pragas. E vai cumprir isso
depois estabelecendo uma festa, a festa da Páscoa. Olha só, o Egito vai chorar a morte dos seus primogênitos, o Egito vai sangrar, porque eles resistiram. Por várias vezes Moisés foi falar, eles resistiram. Que Deus é esse? Como nós vamos libertar vocês? Como nós vamos deixar vocês irem? Então o Egito vai sangrar, mas o povo de Deus vai celebrar uma festa no deserto, uma festa ao Senhor. Olha a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. Ele é tardio em punir pecados. 10 pragas, 9 oportunidades. Os que creram saíram com os israelitas. Mesmo assim, eles resistiram. Olharam para um bando de escravos, olharam para um povo que eles achavam assim: esse povo não é nada. Um bando de escravos que vivem, gozem no vale fértil do Nilo, vão resistir ao grande império do Egito, ao grande imperador Amenhotep II, o grande faraó, filho dos deuses, o próprio Deus encarnado, Apis, Hecate e tantos outros deuses que estavam no Egito. O Egito tinha sua glória. A glória do Egito eram túmulos que guardavam os faraós e as suas riquezas, porque na utopia dos faraós eles achavam que eles podiam levar as suas riquezas. Então os seus túmulos tinham gavetas, os seus túmulos comportavam os seus tesouros, mas até hoje e jamais nenhum faraó ressuscitou. Mas o Filho de Deus, o rejeitado, o desprezado, o que foi considerado o mais indigno dos homens, ele venceu a morte. Aleluia! Então, eu não vou ler todos os textos, vai demorar muito. Quando a Páscoa é estabelecida em Êxodo 12, Deus está dizendo aos filhos de Israel, ao povo da aliança: agora será o princípio dos meses, o primeiro mês do ano. Tá? Os judeus, existe um calendário lunar, um calendário judeu que começa a contar os dias a partir do Êxodo, e existe um outro calendário lunar que começa a contar os dias a partir da possível criação ou queda de Adão, do primeiro homem. Nós já estamos chegando a quase 6.000 anos, falta muito pouco para chegarmos. Então, quando a Páscoa é estabelecida, um grande símbolo vai ser comunicado ao povo de Israel, e obviamente essa revelação vai chegar e vai alcançar todas as nações. Para o povo de Deus sair da escravidão, alguém precisa morrer. Para o povo de Deus deixar a condição de escravo e caminhar livremente, com Deus presente, Deus habitando no meio deles, alguém vai precisar morrer. Como Deus não tinha interesse nem sede de sangue de homens, como em outras mitologias, como na cultura pagã, então um animal foi escolhido, e escolhido propositalmente: o cordeiro. Mas não era qualquer cordeiro, tinha que ser um cordeiro de 1 ano, macho de 1 ano. Ele deveria ficar na casa, deveria ser colocado no 10º dia do primeiro mês, e deveria permanecer 4 dias até o dia do sacrifício, da imolação. Obviamente que você precisava ter uma afeição ao cordeiro. Ele ficava dentro da sua casa, em convívio com você, a criança se apegava, as pessoas conviviam. E no 14º dia ele deveria ser sacrificado.
E naqueles dias não era só sacrificar e de repente queimar como oferta de holocausto, oferta totalmente queimada. O sangue precisava ser recolhido e passado nos umbrais, nas portas. Por quê, pastor? Para que isso? Não bastava Deus dizer: eu estou livrando vocês. Quantos cordeiros morreram naquele dia? Quantos animais morreram naquele dia? Claro que esses animais não tinham feito absolutamente nada, mas eles representavam o próprio Filho de Deus. Todos vocês sabem disso. O sangue é a marca da aliança, é o sinal da aliança. Sem derramamento de sangue não há aliança, e sem aliança não há remissão de pecados. O sangue era passado como um sinal que dizia: aqui o sangue já foi derramado, portanto a morte não vai entrar, porque o sangue já foi derramado, o sangue já foi vertido. Então, quando a morte passava, ela não entrava, não era só porque eles eram povo da aliança, é porque o sangue estava nos umbrais. Então o nome Pessah, que significa passar por cima, vem exatamente deste acontecimento. Quando a morte passou por cima da casa dos israelitas, ela não entrou. Só que havia uma revelação no interior da casa, algo estava acontecendo, quem estava lá fora não sabia o que estava acontecendo. A redenção, a libertação é algo que acontece no interior do homem. Os egípcios não sabiam o que estava acontecendo. Os israelitas estavam dentro de suas casas celebrando a Páscoa do Senhor, porque na madrugada, apressadamente, eles seriam libertos do Egito. Este mundo, a cultura deste mundo não sabe o que está acontecendo no interior da sua casa, no interior das casas, porque um cordeiro que morreu, um cordeiro e uma revelação do amor de Deus e da pessoa do Cristo foi entregue a você, e dentro da sua casa o sangue foi vertido, e você está comendo porque você tem uma convicção: eu vou sair, e vou sair apressadamente. Eu não vou ficar, Deus está me movimentando, eu sou livre porque o Cordeiro de Deus morreu no meu lugar, e eu vou sair, e não tem faraó, não tem exército de faraó, não tem ninguém que possa me segurar, porque eu fui comprado. Você vai comer com os lombos cingidos, ou seja, preparado para sair, não vai dar tempo de colocar roupa. Seus filhos todos ordenados, todos com você. Vocês não vão comer, inclusive a festa dos ázimos será estabelecida por 7 dias, dos pães sem fermento, porque não vai dar tempo da massa levedar. Antes vocês vão sair do Egito. Por isso que Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com essa aparência, cuidado com aquilo que altera o natural, que altera o puro. Jesus não tinha fermento. Jesus nunca quis demonstrar, Jesus nunca precisou convencer absolutamente ninguém. Jesus não era hipócrita, Jesus não falava daquilo que ele não possuía, mesmo possuindo tudo. Encarnado, jamais agiu por persuasão humana ou persuasão satânica. Jesus nunca se moveu por necessidade, Jesus sempre se moveu pelo propósito, pela vontade divina. Nós também não nos movemos por necessidade, nós temos propósito. Tem pessoas que se movem por necessidade: eu vou para aqui, eu vou para lá, vou fazer isso. Não. Existe um propósito de Deus para nós, e nós temos consciência desse propósito, e nós não vamos abrir mão desse propósito. Aleluia? Você crê nisso? Então, eles preparam tudo, queridos.
para sair naquela madrugada. Deus queria mostrar ao mundo inteiro, através desse acontecimento, que um dia, por meio de Jesus, o descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas e poderiam experimentar da graça que um dia foi liberada a Abraão, Isaque e Jacó, mediadores da aliança, do reino. Homens que creram e se movimentaram e deixaram a idolatria. Eu disse quinta-feira na aula, Adão foi criado na perfeição e caminhou para a idolatria, pois passou a adorar a si mesmo, negando a paternidade de Deus e rejeitando o governo de Deus. Quando Deus chama uma espécie de novo Adão, Abrão, Ele chama Abrão do meio da idolatria para a sua presença. E eu queria fazer essa introdução para sair da história que vocês conhecem já, para caminhar, para fazer um paralelo com o que vai acontecer no futuro. Eu falei daquilo que aconteceu no passado, também de certa forma falei daquilo que aconteceu através de Jesus, o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Lembrando, sacrifício, corban, cobria o pecado. Você não era aperfeiçoado, você continuava sendo pecador, mas quando Jesus veio, Ele retirou o pecado. Por quê? Porque Ele nos deu uma nova vida. Nós nascemos de novo da água e do Espírito. Então é uma nova vida. Você agora descende de uma outra matriz. Você agora é descendente de Jesus. Você agora tem como origem Jesus. Você não é simplesmente descendente de Adão. Você agora é filho de Deus, co-herdeiro de Cristo. Aleluia! Então o seu espírito foi regenerado, a sua biologia ainda sofre os efeitos do pecado, o seu psiquismo também, mas o seu espírito foi regenerado. Hoje você tem comunhão com Deus, hoje você adora a Deus, hoje você escuta a Deus, hoje você reconhece Deus, porque o Espírito de Deus habita no seu espírito e santifica o seu espírito. Amém? É isso que tem acontecido com você? Aleluia! O Espírito de Deus vive no seu espírito e santifica o seu espírito. Você tem fome de Deus, você tem sede de Deus. Se você não tem fome de Deus, se você não tem sede de Deus, você ainda não foi regenerado, você ainda não nasceu de novo. Portanto, arrependa-se dos seus pecados e receba o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Olha só, Jesus morreu. Eu poderia narrar aqui todos os acontecimentos a partir da quinta-feira. A sexta-feira, que a tradição cristã chama de sexta-feira da paixão. Tudo que aconteceu na quinta noite, na sexta, a partir, vocês sabem que a sexta no calendário lunar, para nós começa a partir da quinta, 5 horas da tarde, no crepúsculo. Então, na quinta-feira, no Getsemane, ali começaram as coisas a acontecerem. Depois, na sexta-feira já à noite, ele vai ser julgado, vai ser levado na casa de Anás, de Caifás, vai ser enviado para Pilatos, vai retornar de novo, vai ser enviado para Herodes, vai começar os açoites, o escárnio, as injúrias, a rejeição do povo, a rejeição dos sacerdotes, a rejeição do sinédrio, a rejeição de todos e por fim a rejeição do próprio Pai. Porque para aceitar você, o pai precisou rejeitar o filho. Por isso que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Pensa. Eu pergunto a você, Léo, você entregaria o seu filho Ian? Você entregaria o Ian para morrer por pecadores? De quem você entregaria a sua filha para morrer? Você, Vitor, entregaria uma das suas filhas? Eu não entregaria nenhuma. Aliás, eu morreria para defendê-las. E a minha filha é pecadora. O seu filho é pecador. Os seus filhos são pecadores. Os seus filhos são pecadores. Nós somos pecadores. Mas Deus enviou o seu filho. Para, por favor, para. Não é um clichê evangélico. Ele enviou. Eu sei que ele enviou. Não, para pensar. Para pensar. Você olhando
eu tenho aqui a Rebeca, a Valentina, sendo açoitada, sendo rejeitada, sendo espancada. Você vendo isso, carregando uma cruz, subindo 600 metros, do lugar do açoite ao Calvário, carregando a cruz. Depois pregado, perfurado. Não sei se você já viu. Eu estive em uma exposição uma vez e eu vi como era uma coroa de espinhos. Eram espinhos enormes e eles cravavam na cabeça para sangrar. Os pregos. Eu não quero sensibilizar você, mas entenda que você foi alcançado pela graça de Deus. Mas por favor, isso não foi de graça. Aí eu vejo pessoas: pastor, eu ainda fumo um cigarrinho, eu ainda tomo isso, eu ainda não consegui largar a fornicação. Meu Deus, meu Deus, que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de você. E o melhor, Ele já teve misericórdia de você. Você que ainda não entendeu para responder o amor de Deus, tá achando que você vai achar isso aonde? O endereço do amor se chama Cristo. Não existe outro. Não existe outro. Não existe outro nome. Só Ele. Foi Ele que morreu, foi Ele que se entregou, Ele se deu voluntariamente, Ele se deu, Ele se entregou. Ele não fez só isso, Ele morreu a sua morte. José de Arimateia era um senador romano, um político, que ficou tocado por Jesus, que foi sensibilizado por Jesus. Ele tinha posses e ele tinha um sepulcro. Aquele sepulcro era para ele, José de Arimateia. Mas quando Jesus morreu, ele entregou o seu sepulcro para que Jesus fosse sepultado. Era um sepulcro novo, ninguém havia sido sepultado ali. Claro que Deus está falando para nós, dizendo: aquele sepulcro era para você, José de Arimateia, mas antes de você, Jesus foi para aquele lugar. Antes de você, Gilvan, Jesus tomou o seu lugar. Jesus não veio ao mundo para melhorar a sua vida, rebocar um pouquinho a sua vida e dar uma garibada no seu casamento. Jesus veio ao mundo porque você e eu éramos incapazes de nos salvarmos, de sermos transformados, de termos comunhão com Deus, de sermos livres. Isso era impossível para nós. Então Ele veio. Quando Ele veio, aconteceu algo muito interessante. Ele encarnou. Ele era espírito. Deus é espírito. Por isso que aqueles que adoram ao Pai o adoram em espírito e em verdade. Como Ele encarnou, Ele ficou na forma humana, perfurado. As pessoas às vezes ficam assim: pastor, o que acontecia? Porque depois da ressurreição, as pessoas tinham uma dificuldade de reconhecer Jesus. Ele ficou diferente? Sim, ele tinha um corpo glorificado, mas era um corpo, e não era tão diferente assim. Os sinais estavam no corpo dele. O seu corpo glorificado não fechou as marcas dos cravos. Quando ele entrou na casa de Maria, lugar em que os judeus estavam reunidos, que os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, ele coloca a sua mão e diz a Tomé: coloca o seu dedo aqui na minha mão e coloca a sua mão no meu lado.
Quando Jesus partia o pão, as pessoas falavam assim: nossa, acontecia assim algo místico. Não, sabe o que acontecia? Jesus tinha uma forma particular de repartir o pão. Ele orava, ele levantava, ele falava ao Pai. Ele tinha uma forma particular, singular. E eles conviveram com ele, eles testemunharam isso acontecendo praticamente todos os dias. Então, quando Jesus tomava o pão e levantava para partir o pão, eles podiam ver as marcas do amor de Deus que estava em Cristo, e eles reconheciam, e os olhos eram abertos na comunhão, no partir do pão. Nós conhecemos Jesus assim. Jesus é uma revelação. Jesus não é simplesmente uma história. Jesus é a revelação do próprio Deus, é a imagem do Deus invisível. Agora, eu convido você para abrir Apocalipse, no capítulo 12. Pessoal do louvor, já pode voltar. Eu não sei se vocês entendem, mas Apocalipse é um livro que está totalmente ligado ao livro de Êxodo. Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 1 diz assim: um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Continua. Apareceu no céu. Continua. Verso 2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 de estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar que Deus havia preparado, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Ponto. Para quê? Preste atenção. Existem várias interpretações de Apocalipse 12. Eu vou usar uma das interpretações para dizer para você que essa mulher é Israel, é a nação de Israel. Esse filho varão, obviamente, é o Messias, o descendente da mulher. Essa guerra primeiro foi travada no céu, nas regiões celestiais. Essa batalha primeiro aconteceu nas regiões celestiais. E obviamente que tudo que acontece nas regiões celestiais atinge a terra. Tudo que acontece lá atinge a terra. O que acontece de bom, o que acontece de ruim. A Bíblia vai dizer que o dragão, que é a serpente, perseguiu a mulher. O filho foi arrebatado para junto de Deus, falando do plano da redenção e do lugar que o Cristo está hoje. Mas o dragão se volta para a mulher
E o que ela faz? Ela foge para o deserto. Deus concede a ela asas de águia, está escrito aí. Quando Deus fala a respeito da libertação do povo hebreu do Egito, Ele fala: eu os levei com asas de águia. Ele vai usar a mesma expressão, e os conduzi para o deserto. O que acontece? Ela é levada para o deserto, e ela vai ser sustentada no deserto. Agora vamos continuar. Volta aí. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O que vai acontecer com os anjos que vão seguir a rebelião de Satanás? Eles vão perder a posição. É isso que Judas vai dizer em sua epístola de um único capítulo. Continua. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Continua. Agora já está falando do fim dos dias, de uma ação, de uma ação satânica, de um momento em que haverá uma intensidade gigantesca, de uma ação satânica jamais vista no mundo nos últimos dias. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Ponto. Preste atenção. O diabo hoje atua a partir de qual religião? Quem entende de batalha espiritual e de intercessão? De qual região o diabo atua hoje? Da região celestial. O que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, quando ele fala a respeito do revestimento necessário para os cristãos de Éfeso resistirem à batalha contra as trevas? Revestivos de toda a armadura de Deus. E ele vai dizer que a batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados, hostes e potestades nos lugares celestiais. Isso se desdobra e atinge a humanidade, mas essa guerra, ela acontece. Por isso que você ora, por isso que você jejua, mortifica a carne, por isso que você santifica. Se fosse só uma batalha aqui, bastava você entrar na academia, praticar artes marciais, aprender a atirar, aprender a manusear espada, e assim você lutava. Não é essa guerra, é uma guerra muito maior que essa, que é travada. Pois foi lançado, olha só, então houve uma forte voz, agora veio salvação. Ele vai dizer assim: pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Entenda, ele é o acusador. O diabo trabalha com o seu passado, ele é o acusador, e ele faz isso a partir das regiões celestiais. Continua. Como que as testemunhas de Jesus venceram? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Está falando das primícias, dos primeiros mártires, daqueles que testemunharam, daqueles que diante da morte não recuaram e derramaram sangue. Presta atenção. Continua. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quanto tempo? 1260 dias. Vamos continuar. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. A primeira perseguição acontece sobre a nação de Israel. Assim como Faraó e seus cavaleiros perseguiram o povo com o objetivo de matá-los,
e foram vencidos por Deus, é exatamente isso que vai acontecer, porque isso está se passando no período de transição entre os juízos das trombetas e os juízos das taças da ira de Deus. Nós estamos vivendo, só para vocês entenderem, nós estamos em uma festa espiritual. O momento que a igreja está vivendo é qual? Está lá em Atos 2 e até hoje é o mesmo. Qual festa? Festa da colheita. Porque já aconteceu a Páscoa, os pães ázimos, tá? E nós caminhamos para Pentecostes. Já aconteceu a primícias. Jesus é a primícia, ou as primícias da ressurreição, e nós entramos 50 dias depois das primícias, o domingo da ressurreição, vem Pentecostes. Depois, o que vai acontecer? Existe o dia da purificação, Yom Kippur, e depois... de Yom Kippur, a festa das trombetas, depois Yom Kippur, e depois a festa do tabernáculo. Essa é a ordem, e existe sim uma simbologia profética com as festas de Israel, e a vinda do Messias, e o estabelecimento do reino milenar. Quando Deus quis fazer algo, Deus falou: eles vão para o deserto, e vão celebrar, e vão fazer uma festa no deserto, ao meu nome. E essa festa se chama Páscoa. Vamos continuar. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz ao menino. Presta atenção. Foram dadas às mulheres as 2 asas de uma grande águia. É a mesma expressão de Êxodo e Números. Para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Continua. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Tudo que vai se levantar contra o povo de Deus. A profecia está sobre Jerusalém. O Messias vai reinar a partir de Jerusalém. O diabo quer destruir de todas as formas a nação de Israel. Presta atenção. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Sabe quem é o restante da sua descendência? Sabe quem é o restante da sua descendência? A igreja. A igreja é o restante da sua descendência. Você está entendendo que nós não vamos sair de qualquer maneira desse mundo como igreja? Você está entendendo que nós estamos caminhando para celebrarmos mais uma festa, mas nós vamos celebrar a festa em um contexto de trevas. A 9ª praga era a praga das densas trevas. Um não podia ver o outro. Só na casa dos filhos de Israel havia luz. Só na casa dos filhos de Israel havia luz. Querido, o mundo está desmoronando, o mundo está desabando. O presente século, a cultura do presente século. Daqui uns dias você vai precisar dizer para a pessoa que branco é branco, que verde é verde, que 1 mais 1 é 2. Há uma perversão, há uma inversão, há uma loucura. A sociedade está surtada. Vai ser exatamente nesse contexto em que as trevas vão prevalecer. Você vai falar: meu Deus, ou eu estou louco, ou esse mundo está pirado, esse mundo está de cabeça para baixo. Mas tem uma coisa: na casa dos filhos de Israel havia luz, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu sou a luz do mundo. Jesus será a luz da sua casa. Mas o mundo não vai aceitar você, porque as trevas vão encobrir o mundo. E aí nós vamos sair
Nós vamos deixar, não é deixar o mundo no sentido do cosmos, mas deixar esse governo corrupto, deixar este mundo pecaminoso, inimigo de Deus, dominado pelo príncipe das trevas, para caminharmos para uma nova vida, uma nova realidade a partir de Jesus. Continua, irmão. Perdão, continua não, deixa aí. Agora abra sua Bíblia aí, vai lá em Apocalipse, estamos acabando, 20. Olha aqui, eu vou contar o fim da sua história. Você quer saber o seu fim? Posso ler para você a história da sua vida? O seu fim? Quem está em Cristo? Você está em Cristo? Eita, está meio prego no tijolo, no barro. Você está em Cristo? Amém, aleluia, glória a Deus. Nós vamos cantar. Vocês estão achando que quando nós formos cantar esse louvor aí, por exemplo, que eles cantam lá em Apocalipse, você acha que é como lá? Meus irmãos, eu já disse isso aqui, os anciãos retiram as coroas e jogam, meu irmão. Não é negócio de assim não, ó. Santo, 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 santo. Você não é budista, você é cristão, você é pentecostal. O fogo de Pentecoste te atingiu, meu irmão. O Espírito de Deus habita em você, meu irmão. Você não é zen, você é bêbado da presença dEle. Você é cheio do Espírito, do vinho que não embriaga, mas o vinho que enche. Por isso nós somos assim, está entendendo? Oh meu Deus. Tem crente que ainda não entendeu isso, fica assim. Ei, você está no lugar errado, mano. Você está no lugar errado. Deus, quando vai libertar o povo dele, fala: vocês vão celebrar uma festa no deserto. É uma festa no deserto. Ah, pastor, como é que era a festa? Vai conhecer a festa de casamento, as bodas de Israel. 7 dias de festa sem parar. Não é tristeza não. Sabe por quê? Você foi comprado, meu irmão. Você é livre. Você tem valor, você tem futuro, você tem origem, você tem destino, você tem propósito. Isso muda tudo. Olha só. Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou por 1000 anos e atirou dentro do abismo, fechando e lacrando com um selo, para que não seduzisse mais as nações, até que os 1000 anos estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Entenda uma coisa. Eu não sei se você é pré-milenista histórico, pós-milenista, meso, não importa. Eu quero dizer para você que eu creio na literalidade do que está escrito. Eu creio num governo de 1000 anos, o governo em que Cristo colocará todas as coisas em ordem para a descida do Pai, no final do milênio, conforme Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 15, para que aconteça o que nós chamamos de consumação de todas as coisas, ou restauração de todas as coisas, para que venha o novo céu e a nova terra. Mas entenda como você vai sair. Olha só, presta atenção e leia aqui comigo Apocalipse 21. Vi então um céu novo e uma nova terra. Presta atenção. Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa,
uma Jerusalém nova. Não é aquela Jerusalém corrupta, não é a Jerusalém que é um cálice de tontear, não é a Jerusalém que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. É uma nova Jerusalém, uma Jerusalém que essa Jerusalém da terra representa, uma nova Jerusalém que virá do céu. Você está sendo liberto pelo Cordeiro de Deus, você foi comprado, você está sendo levado, você está sendo santificado, passando pelo deserto para habitar na nova Jerusalém. Esse é o seu destino. Não é só para sair desse mundo, é para habitar em um lugar, porque não adianta sair de um lugar e não ter um outro lugar para habitar. Você está sendo conduzido, querido. Olha só, a cidade santa, pronta como esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto ouvi uma forte voz que saía do trono e dizia: eis a tenda de Deus, ou eis o tabernáculo de Deus com os homens. Sabe o que é isso? Vocês celebraram a Páscoa, vocês celebraram as trombetas, mas agora chegou a festa dos tabernáculos. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Ele enxugará todas as lágrimas. Você está chorando? Você tem sofrido? Vai acabar. Vai acabar. O seu sofrimento tem data para acabar. A sua luta tem data para acabar. A sua dor tem data para acabar. Mas o que Ele faz e o que Ele fez não tem data para acabar. Vai continuar eternamente pelos séculos dos séculos. Amém? Eis a tenda de Deus com os homens, Ele habitará no meio deles, e eles serão o seu povo, e Ele, Deus com eles, será o nosso ou o seu Deus. O que Deus fez quando comprou Israel, levou Israel? Êxodo 19 e Êxodo 20. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, os meus estatutos, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Só que lá em Êxodo 19, Deus falou para Moisés: coloca uma separação, você vai subir um monte, eu vou falar com você, eu vou falar no meio do monte. Manda os israelitas se consagrarem, mas que eles fiquem a uma distância, porque do contrário eles serão fulminados. Agora sabe o que Deus vai fazer? Ele vai habitar no meio de nós. Ah, você acha que você não entendeu não? Acho que você não entendeu não. Eu vou falar de novo. Deus vai habitar no meio de nós. Às vezes você fica todo empolgadinho que você vê um cantor. Você fica todo empolgadinho que você conhece um ator, uma atriz. Talvez vocês ficassem aqui impactados se a rainha Elizabeth entrasse por aquela porta, junto com o príncipe Charles. O Deus de todo o cosmos, de todo o universo, vai habitar no meio do seu povo. Meu Deus! Meu Deus! É para gritar, igreja, é para aplaudir, é para pular. Esse é o seu futuro, querido. Não é ser psicólogo, não é ser médico, não. Deus vai habitar com você, meu irmão. Você está aí padecendo, comendo migalha, implorando para alguém olhar para você. Deus olhou para você, enviou o Filho, morreu no seu lugar, ressuscitou, te comprou e você é propriedade dele. Jesus é uma festa. Manda a depressão embora. Fala: depressão, vai embora, porque o meu Redentor vive e eu vou morar com Ele e Ele habita em mim. Depressão. Carência, vai embora, carência, porque eu tenho valor. Carência. Manda embora isso tudo, o fruto da carne. Manda embora todas essas coisas e abraça o amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Se coloque de pé, igreja, vamos cantar.